Boa noite, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes aqui ao Goethe-Institut, Salvador, Bahia. Hoje a gente está encerrando, na verdade, um ciclo de debates que integra as comemorações dos 60 anos do Goethe-Institut em Salvador, Bahia. O Goethe foi fundado em 1962 e esse evento também acontece em parceria com a Universidade Federal da Bahia, também porque, desde a sua fundação, existe uma conexão bastante grande entre as duas instituições. E já então adianto que todas as pessoas que quiserem receber um certificado emitido pela Pró-Reitoria de Extensão, que coloquem seus nomes numa listinha que tem aqui fora. Hoje a gente também está recebendo pessoas muito especiais da área de literatura que é uma das artes mais nobres, digamos assim, entre todas, e por isso eu chamo também a Ute Engelke, que é a coordenadora de eventos do Makerspace e também do Espaço Biblioteca, vem aqui. Ela que ativa muito a área de literatura aqui no Instituto através dos lançamentos de livros. Nós temos tido muitos lançamentos de diversas editoras. E, bom, só se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Que já foi convidado para falar, né? Boa noite a todas. Que bom, eu estou vendo aqui muitos rostos, né? Muitos rostos conhecidos. Claro que eu fico muito feliz que a gente vai encerrar esse ciclo de debate como tema da literatura, que o senhor Marielson vai conduzir a mesa. E quero convidar vocês também depois, sempre frequentar a nossa biblioteca, o Makerspace, que é o novo projeto da biblioteca, que eu não vou me prolongar para não fazer o comercial total, mas o pequeno sempre é bom, né? Boa noite. Isso, nossa biblioteca que virou um centro de eventos agora, muito mais do que um espaço de biblioteca, embora ainda tenhamos muitos livros lá bem legais para vocês virem utilizar e acessar. E eu só queria uma informação também mais prática. O senhor professor Ordep Serra, o presidente da Academia de Letras da Bahia, ele estaria aqui conosco hoje, mas uma hora atrás ele ligou para a gente dizendo que não estava se sentindo muito disposto e que, infelizmente, ele não poderia participar. Ele pede desculpas, deseja a todos um excelente evento. Sem mais delongas, registro também aqui a presença do Daniel Galego, que é diretor do Instituto Cervantes, nosso parceiro da OINIC, nas instituições culturais europeias, e também da diretora do Instituto Goethe, Frederique Möschel. E passo a palavra a Marielson, professor doutor Marielson, da UNEB, que vai conduzir esse evento. Ok, obrigado. Boa noite a todos e a todas. Eu sinto onde aqui? Ok. Boa noite. É um prazer ter sido convidado para este evento. Eu fico honrado, né, porque eu praticamente minha adolescência, quando eu fazia curso para entrar na universidade, curso pré-vestibular, eu frequentava aqui o Goethe, né? Assisti a muitos filmes alemães e também lia na biblioteca muitos livros que eu não podia comprar. Então, voltar a este espaço, já voltei em outros momentos, né, em lançamentos, assistindo peças e tudo mais, mas com esta especificidade de mediar um bate-papo com esses autores aqui, para mim, uma honra, né? E, para nós começarmos, eu queria convidá-los, né, os nossos convidados aqui, para sentarem aqui para a gente conversar um pouquinho sobre literatura. Luciane Aparecida, por favor, Luciane. Kátia Borges. E Itamar Vieira Júnior. Bem, me deram um roteiro bem fechado de tempo. Por favor, controle um tempo aí, viu? Ute, ou eu converso com o pessoal, fico controlando o tempo, né? Porque eu vou falar, vai ser um bate-papo bem legal. E eu queria, enfim, falar sobre este tema de forma bastante rápida. Foi uma provocação, né? Uma provocação interessante sobre o que vem após Jorge Amado, né? Literatura do Nordeste.
É interessante trazer Jorge Amado como paradigma para nós pensarmos, por exemplo, no contexto hoje, né, da literatura no Brasil, como ele, em algum momento, foi uma referência, né, para a crítica literária, né, crítica esta que teve momentos de tensão, né, em relação à sua obra, né, a crítica literária jornalística, pode-se dizer assim, a crítica acadêmica. Né, então, tínhamos duas críticas que rivalizavam, em certo ponto, né, uma posição em relação a Jorge Amado, ora, assim, colocando-o como uma literatura menor, né, outros trazendo a literatura de Jorge Amado como uma referência para, inclusive, os estudos, né, afro-brasileiros, tá? Mas, e também pensando um pouco sobre essa questão do modernismo. Né? Então, se nós pensarmos Jorge Amado, quando ele começou a sua carreira literária, era no contexto da Semana de 22, né? Naquela década de 20, e aqui na Bahia foi criado um grupo, né, um grupo chamado Academia dos Rebeldes, né, em 28 ou 29, se eu não estou enganado. 28, não foi? Pronto, Kátia Borges aqui vai falar um pouco. É especialista, né, no tema. Né? Depois ela vai trabalhar com a geração Mapa. Né? É fruto do seu trabalho de doutorado, né, de mestrado e doutorado. E naquele contexto, né, com esses jovens escritores baianos, né, foi pensada uma ruptura, uma nova perspectiva em relação ao modernismo criado pela elite cultural de São Paulo em 22. Né? Então, de uma certa forma, o Jorge Amado, pensando num conceito de contemporaneidade, ele trazia uma ruptura naquele contexto. Então, nós vamos pensar um pouco o que é o contemporâneo na literatura por diversos prismas. Né? Muitos dizem que é uma ruptura no corrente tempo, né? Uma ruptura estética, uma inespecificidade discursiva. Tem muitos teóricos que trazem essa abordagem. Né? E, ultimamente, essa questão da literatura, né, produzida no Brasil, especialmente no Nordeste, né, tem demonstrado essas referências, né, de reversão desses padrões do que escreve, de como escreve, de quem escreve. Né. Então, esses autores que estão aqui vão apresentar, a partir de algumas provocações minhas, né, como é que as suas obras dialogam ou rasuram com essas ideias de contemporaneidade. Muitos vão dialogar, muitos vão rasurar, e é isso que faz com que o debate sobre a literatura contemporânea seja frutífera. Né? O professor Ordep Serra, que é escritor, antropólogo e presidente da Academia de Letras, seria também uma ótima fala, porque ele representa uma instituição que, a meu ver, e acho que vocês todos, né, compreendem, né, é uma das instâncias de legitimação do literário, né, desse espaço literário. Né? É uma instituição que tem autores consagrados, autores de diversas temáticas, e origens e experiências. E, ultimamente, a academia, de uns 2, 3 anos para cá, tem, me parece, renovado muito o seu interesse, né, por literaturas e autores contemporâneos baianos, né, de diversas nuances e referências. Aqui está presente o acadêmico Marcos Vinícius Rodrigues, né, da Academia de Letras, que tem feito projetos, né, online e presenciais com a presença de autores negros, LGBTQIA+, enfim, trazendo uma perspectiva para além daquela que ficou confirmada ou configurada no nosso imaginário sobre o que é ser um acadêmico, né, ou de uma academia de letras. Eu acho isso interessante. Mas, enfim, eu não vou apresentar todos, né, mas, de uma certa forma, vocês já viram nos cards, na divulgação, quem são os autores, né, e as autoras, mas
eu vou aqui falar sobre Luciane Aparecida. Luciane Aparecida é escritora, doutora em letras, com pesquisas nas áreas de literaturas e linguagens contemporâneas. É autora de Macala, 2022, Joana Mina, 2021, dramaturgia que resultou no edital Dramaturgias em Processo, do Teatro da USP. Com a assinatura, Ruth do Caso publicou Florim, 2020, e Contos Ordinários de Melancolia, 2017, ambos pelo selo editorial Paralelo 13S. Kátia Borges é autora dos livros De Volta à Caixa de Abelhas, do selo As Letras da Bahia, 2002, Uma Balada para Janis, P55, 2009, Ticket Zen, Escrituras, 2010, Escorpião Amarelo, P55, 2012, São Selvagem, P55, 2014, e O Exercício da Distração, Penalux, 2017. Tem poemas incluídos nas coletâneas O Roteiro da Poesia Brasileira, anos 2000, né, Global, 2009, Transversée d'Océan, Voix Poétique de Bretagne et de Bahia, edição Lanor, 2012. Autores baianos, um panorama, P55, 2013, e Na Minha Anthology of Brazilian Poetry, Placitas Malpaís Review, 2013. Finalista ao Prêmio Jabuti 2021, na categoria Crônicas, com o livro A Teoria da Felicidade, editora Patuá, 2020. E Itamar Vieira Júnior, nasceu em Salvador, Bahia. Na adolescência, residiu no estado de Pernambuco e, mais tarde, na cidade de São Luís. É geógrafo e doutor em estudos étnicos e africanos, com pesquisa sobre formação de comunidades quilombolas no interior do Nordeste brasileiro. Publicou a coletânea de contos A Oração do Carrasco, 2017, finalista do prestigiado Prêmio Jabuti de Literatura, reeditada com textos inéditos com o título Doramá, em 2021. Tem contos traduzidos e publicados em revistas especializadas em França e nos Estados Unidos. O seu último trabalho é o presente romance, Torto Arado, galardoado com o prêmio Leia ou Leia? Leia, não é? Em 2018 e com os prêmios Jabuti Oceanos em 2020. Ok? Bem, a pergunta, deixa eu pegar aqui minha pesca. Bom, como sou leitor desses autores, não é? Inclusive como professor de literatura e cultura afro-brasileiras, africanas e baianas, eu estou sempre indicando nas minhas disciplinas desses conteúdos os autores, né? Eles bem sabem, porque sempre eu procuro, né, comprar livros na mão deles, baratear para os alunos, né? Então, eu acho que isso também é uma importância dentro, né, desta repercussão, né, que esses autores têm, né, no contexto local e nacional. Bem, uma das questões que a provocação que eu faço é a seguinte: em que lugar está? Eu não vou escolher quem responder, né? Vocês podem, enfim, levantar a mão rapidinho e falar primeiro. Em que lugar a literatura de vocês está nesta referência de literatura contemporânea no Nordeste, ou brasileira, tomando essa referência não só local, mas como nacional, né? Em que medida vocês veem a literatura que vocês produzem nesta contemporaneidade literária brasileira? Enfim, a depender do que vocês entendem como contemporâneo, mas dentro do que a gente pode discutir sobre isso. Bom, antes de Luciane falar, depois dessa primeira rodada de perguntas, assim, de respostas, tal, o público pode se sentir à vontade, né, de fazer algum questionamento, né? O Leonel está ali com o microfone, né? Pode, enfim, não se sintam intimidados, porque, na verdade, não é um bate-papo acadêmico, é um bate-papo para a gente conhecer a literatura desses autores e ver como é que eles entendem, né, essa cena literária contemporânea brasileira. Tá bom? Vamos lá, Luciane? Eu sabia que era furada sentar próximo ao mediador. E, olha, eu fui a primeira, porque eu não pensei nisso. Tinha
3 cadeiras para decidir, você sentou aí. Pois é, do meu ladinho. Bom, boa noite a todas as pessoas que estão aqui conosco nessa noite. É uma felicidade estar compartilhando a mesa com companheiros e a companheira de cena literária. É um prazer ter recebido esse convite de estar aqui nessa mesa, participando desse evento, nessa casa que eu acho tão importante para o cenário da democracia no país e na Bahia. Então, isso tudo me alegrou muito quando eu recebi esse convite. Não imaginei que fosse dessas perguntas que a Arielson fosse trazer. Bom, eu acho que para começar a pensar ou a responder qual é ou como é que eu penso o meu texto, a minha produção no contexto de Nordeste, né? E no contexto dessa proposta de pensar também Jorge Amado, eu acho que Jorge Amado é uma referência para a literatura brasileira e para a literatura do Nordeste e nós aqui na Bahia. E eu acho que a principal característica que Jorge Amado reflete nesse contemporâneo é como ele alcança leitoras e leitores. Eu acho que esse é o grande acontecimento do texto dele, é esse. E se eu vou pensar o texto dele no contemporâneo, eu acho que o que a gente tem, o que está acontecendo agora, ou para responder a pergunta que existe depois de Jorge Amado, eu acho que nós temos na cena contemporânea personagens ali de Jorge Amado como autores, e talvez eu esteja nesse lugar de pensar como aquelas pessoas que estavam sendo escritas por Jorge Amado, e, claro, pensando quem era Jorge Amado na sociedade, o que ele estava falando, sobre quem ele estava escrevendo, né? Pensando que ele está riscando ou escrevendo sobre essa cultura afro-brasileira. Nesse contexto, eu acho que agora, no contemporâneo, para além de ter sido uma leitora de Jorge Amado na adolescência, posso pensar em mulheres como eu, como personagens dos livros de Jorge Amado que agora escrevem, que agora estão também falando sobre si, estão falando sobre a estrutura da sociedade. Eu acho que o texto que eu escrevo na sociedade contemporânea ou na literatura contemporânea, ele está muito no risco de tentar pensar um texto mais híbrido, pensando uma outra proposta de narrativa, já que talvez o texto tradicional, em alguma medida, não coubesse muito o que eu pensava ou como o meu corpo se define ou se estrutura na sociedade. E, de novo, eu digo, sempre a partir desses riscos, né, de questões de classe, raça, gênero, orientação sexual. Então, eu acho que o meu texto vai muito no encontro dessas pautas e também nesse desejo de pensar a narrativa a partir dessas outras estruturas, ou de pensar como é que a gente pode pegar esse personagem, em alguma medida, desenvolvido no Brasil no século XX, pensando em Jorge Amado do começo do XX até o final do XX, e pensando como agora, já que estamos aqui no começo do XXI, pensando esse corpo meu como uma personagem que escreve, né? Trazendo esse texto dele como referência para esse lugar. E aí, nesse sentido, eu acho que o meu texto, então, se aproxima desses riscos históricos também, porque eu escrevo muito em aproximação com a história. Esse um dos textos que você citou, Joana Mina, que é uma dramaturgia que foi realizada a partir de uma pesquisa no Teatro da Universidade de São Paulo, e essa pesquisa foi realizada a partir de documentos históricos. Então, eu li cartas de alforrias, testamentos do século XIX, e fui compondo cada personagem a partir disso. Então, eu acho que, de algum modo, tudo isso Jorge Amado tocou em alguma medida, porque eu acho que é um texto que tem um frescor contemporâneo. E esse frescor contemporâneo, é claro, né, exige de nós esse rasgo de pensar quem era Jorge Amado, em qual classe ele estava inserida e como ele lia a sociedade a partir desse lugar dele. Hoje, agora, no contemporâneo, é importante também que a gente pense isso. Mas não tem como, eu acho, não dizer dessa produção, que eu acho que o Nordeste tem feito isso também, né? Se eu vou pensar aqui, se eu penso nos dois, tanto em Kátia como em Itamar, são também referências nesse sentido. Por exemplo, o texto de Itamar, como ele faz muito essa coisa que eu acho que é um romance contemporâneo que elabora uma catarse em quem lê, por isso esse desejo tão grande dessa leitura,
que em alguma medida tem esse campo de produzir leitoras e leitores, que Jorge Amado realizou também ali no começo do 20. Então, eu acho que eu penso, e cada vez mais agora, se eu vou pensar nos textos que eu estou escrevendo hoje para publicar no futuro, eu acho que eu tenho, esses últimos 2 anos no país, trouxe uma urgência de realizar esse encontro com a leitora, de pensar que a complexidade que é pensar a leitura no Brasil, e agora me veio uma vontade de escrever muito pensando nisso, pensando com mais carinho e com mais cuidado quem vai ler meu texto, que eu acho que era uma coisa que eu não pensava até 2 anos atrás. Mas agora eu comecei a pensar isso, porque eu acho que é urgente a nossa posição como escritoras e escritores, querer colocar também essa catarse na pessoa que está lendo, para que ela se encontre dali de outro jeito. Eu não sei se eu estou falando muito, falando sem celular, sem nada para ver o tempo. Quem vai ser o próximo? Kátia, com certeza. Pode ser. Falar também do prazer que é estar aqui, né? Com 3 pessoas que eu gosto muito, pessoas que, né, a gente convive tanto, que a gente convive numa cena literária, né? Numa cena também de amizade, de tudo mais, né? E é sempre um prazer, é sempre um papo muito interessante, né? Com pessoas inteligentes, e agradecer pelo convite maravilhoso de estar aqui. Eu acho que Jorge Amado ele se inscreve na história literária do nosso Estado, né? E se inscreve de uma maneira muito forte nas nossas vidas, né? Todos nós, leitores e principalmente escritores, né? Ele teve uma presença intensa, e eu acho que isso faz parte do modo como nós, historicamente, produzimos literatura na Bahia, que é sempre preservando a tradição, e eu sempre olhando com muito carinho para as pessoas que vieram antes, né? Não só Jorge Amado, mas todos os escritores que vieram antes. Nós, baianos, temos essa reverência, né? Aos que vieram antes, aos escritores que vieram antes, né? E também aos nossos pares. Então, acho que a gente escreve muito dentro de talvez um sentimento mais uma sensação mais sentimental de pertencimento, né? Talvez pelas características que singularizam assim, a nossa história, a nossa trajetória em relação à literatura do país, né? Eu me situo assim dentro dessa tradição, num espaço que vai se desenhando assim aos poucos, né? Como mulher, né? Como baiana. Eu trago muito essa visão, que acho que é um pouco regional, mas, ao mesmo tempo, conectando todas as leituras e as coisas que nos processam também como autores, né? Então, eu me sinto muito aprendendo e ensinando, e também tenho refletido muito, como Luciane falou, sobre qual o lugar, né, do escritor hoje no mundo, quem nos lê, né? Para quem a gente escreve, né? Que tipo de leitor a gente tem também dentro da gente, né? Com quem a gente estabelece conexões. E essa é uma história que a gente vai também descobrindo aos poucos, e talvez reforce o modo como a gente escreve, né? Sejam poemas, seja prosa, a gente está sempre à mercê dessa conexão, desse acaso da conexão também. E eu não acho que ele seja uma coisa negativa, acho que é uma coisa muito positiva, né? Os temas que a gente traz, as coisas que a gente traz, a conexão, para além de uma racionalidade, uma conexão que é quase mágica, né, com o nosso Estado, com as nossas crenças, né, com o modo como a gente foi criado, e as coisas que a gente preza e cultiva, né, que são muito próprias, muito singulares de um ser baiano, de um estar na Bahia, de um viver de um modo particular, e que nos conecta assim, no mundo com o que há de mais sagrado dentro de nós. Então, esse tão sagrado quanto um canto, né, um canto, seja ele um canto tradicional ou Rolling Stones, né? Então, acho que fecha esse
fecha esse link, né? Rolling Stones e o Corre Gira, por exemplo, que é um canto sagrado da Umbanda, né? Então, acho que é por aí. Acho que esse link é onde eu me situo, assim, na literatura. É bem ali, entre uma coisa e outra, assim. Agora a responsabilidade de falar depois das duas, né? Mas eu que quis assim. Queria agradecer ao Goethe pelo convite, e eu fico muito feliz de estar aqui. Vez ou outra nos encontramos, né? Temos essa possibilidade de compartilhar espaços, compartilhar experiências. Tanto a Kátia quanto a Luciane e o Marielson eu já conheço há bastante tempo, então, e sou admirador deles. Eles sabem disso, né? E, bom, eu queria falar um pouquinho da minha experiência com a literatura do Jorge Amado, né? Mostrar um pouco como ela ressignificou muitas coisas para mim. E eu fui um leitor que se formou mais ou menos de uma maneira autônoma. Às vezes tinha orientação de algum professor, às vezes tinha orientação de alguém que era leitor, mas eu fui descobrindo, tateando aos poucos, né? Então, eu teve autores que hoje eu fico assim me perguntando como é que eu pude ler esse autor tão cedo. E não li para deixar de lado, foram autores que eu me aprofundei. Acho que Kátia e a Luciane até já sabem, porque eu costumo falar isso sempre. Mas, por exemplo, eu li Machado de Assis, José de Alencar, o Eça de Queiroz, ali com 11, 12 anos, e tudo que eu lia, eu queria ler mais coisas daqueles autores. E me apresentou a literatura que parecia para mim uma expressão artística um tanto sacralizada, né? São autores importantes, textos incontornáveis, mas, ao mesmo tempo, era uma literatura que tratava de uma elite, né? de um lugar social que não era o meu. E aí, anos depois, ainda na adolescência, acho que minha experiência foi como a de Luciane, talvez como a de Kátia também, eu tive contato com a literatura do Jorge Amado, eu já deveria ter uns 15 para 16 anos, e foi uma experiência assim, que realmente me transformou, mudou minha vida. Porque, para mim, era muito... Primeiro que ele apresenta o lugar de onde eu vim, né? Eu nasci na Bahia, o Marielson leu ali na biografia, eu morei... Neste período, eu estava morando em Pernambuco, e depois fui morar no Maranhão, mas, assim, tudo o que eu sabia sobre a Bahia e o que eu não sabia também, o Jorge tratava na sua literatura. Então, por isso foi revelador. E mais revelador ainda foi que o Jorge, diferente desses escritores que eu falei aqui, poderia falar de muitos outros, o Jorge parece que escolhe as pessoas reais, né, que faziam parte do meu mundo, do meu universo. Eram pessoas que transitavam pelo bairro, pessoas que faziam parte da minha família, da minha vida, e que aparecem ali na sua obra de uma maneira protagonizando histórias, né? Eu acho que antes de Jorge, foram poucos os autores que realmente deu protagonismo a personagens do povo. E o Jorge faz isso de uma maneira muito, muito especial, né? E ali eu percebi que a literatura não era... Parece que os textos do Jorge Amado desacralizaram um pouco a literatura e me disseram, não, a literatura é isto, mas ela pode chegar em qualquer lugar, né? Ela pode falar de qualquer pessoa. E talvez tenha me influenciado de uma maneira tão definitiva que eu ainda me vejo voltando àqueles lugares onde ele foi para escrever sobre aquelas personagens, claro, com o meu olhar, né, o olhar contemporâneo, o olhar de hoje. E acho que a literatura dele prova, né, que... O Jorge foi um dos autores mais traduzidos no mundo, né? Brasileiros, mais traduzido no mundo. O texto do Jorge é um texto que evoca uma certa universalidade também. E ele seguiu aquela máxima do Tolstói, né, que é: se você quer ser universal, cante a sua aldeia. E ele cantou a aldeia dele como ninguém. Então, olhando a literatura do Jorge Amado, olhando o que eu escrevo,
olhando o cenário contemporâneo hoje, e eu vejo um cenário, eu tendo a concordar com a Luciane, que é isto, né? Parece que aquelas personagens dos romances de Jorge Amado agora assumem o protagonismo de contar suas histórias. E a literatura contemporânea brasileira vem vivendo um momento muito, muito bom, assim. Há muito tempo eu sentia essa necessidade, né? Eu sentia essa carência na nossa literatura. Eu que sou eu posso, se eu falar algum dia que eu sou um bom ou grande escritor, vocês me recriminem, porque isso é muito feio, é vaidoso, mas eu tenho orgulho de ser um bom e um grande leitor, porque eu leio há muito, muito, muito tempo. E acho que a nossa literatura, a literatura brasileira, é uma das melhores que está aí, né? Se não fosse a literatura brasileira, talvez eu não tivesse escrevendo neste momento, porque foi a primeira que eu tive contato, foi a que me inspirou. E eu percebo que, durante um tempo, acho que durante mais de 20 anos, a literatura brasileira se urbanizou, parece que ela foi voltando àqueles primórdios, era uma literatura mais elitista, com honrosas exceções, mas uma literatura mais elitista, que fala de homens brancos que moram no sul, sudeste. Isso não sou eu que digo, tem pesquisadores na universidade, né? Eu lembro sempre de professora Regina Dal Castagni, que tem aquela pesquisa na UNB, né, sobre esse perfil da literatura brasileira nos últimos anos, nos últimos 40 anos, e eu senti essa dificuldade. Eu ia ler autor contemporâneo, parece que o Brasil estava restrito àquilo. E hoje eu percebo que a literatura contemporânea ela é muito mais diversa, vai melhorar ainda mais, né? Mas ela é muito mais diversa, há muitos textos chegando, e textos que dão conta dessa diversidade social, étnica, de toda essa grandeza que é este país. Então, acho que a literatura do Jorge Amado, nesse sentido, abriu portas para que a gente, de fato, conseguisse olhar para o nosso país, para a Bahia, né, para essa diversidade que nos forma, e perceber que dali tem muita matéria-prima para escrever grandes histórias, né, a partir deste lugar. Outro dia, não sei, foi algum leitor falando de Torto Arado, falando de livros, e assim, nossa, como você consegue colocar essa história assim de uma maneira que envolve tantos leitores, né, que nos coloca nesse patamar. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, e eu respondi, eu acho que o verdadeiro privilégio mesmo foi ter nascido neste país, ter nascido neste lugar, porque é um lugar fértil, né, que está nos inspirando a todo momento. E aí eu mais uma vez falo do Jorge, porque eu acho que ele conseguiu fazer os leitores perceber essa grandeza, né? Cada história do Jorge é quase um épico, né? Se a gente for olhar Gabriela, Dona Flor, se formos olhar Teresa Batista, Tieta do Agreste, são histórias grandiosas, né, que mostram a grandeza da Bahia, a grandeza da diversidade brasileira, e isso, de fato, é inspirador. Eu acho que vai continuar a me inspirar, né? E é assim que eu me vejo, me percebo neste cenário literário atual. Ok. Alguém tem algo a... Você, Marcos Vinícius? Aqui, Marcos Vinícius. Alguém mais? A gente faz um bloco de 2 ou 3 pessoas, mas pode perguntar você também depois, tá bom? Aí, depois emendo com a outra provocação, tá certo? Vai lá, Marcos Vinícius. Boa noite. Só uma dúvida, Luciane, o seu primeiro livro é o Contos de Melancolia? Isso, Contos Ordinários de Melancolia. Então, eu estive no seu lançamento, Sim. no de Kátia, Eu no também de estive Itamar, no lançamento dela. né? Foi na Boto? Eu estive Foi na Boto. Foi Foi na Boto. Foi. eu estive nos lançamentos dos primeiros, nas estreias dos 3. Né? Hoje vocês estão estabelecidos, cada um criou o seu próprio espaço, que eu acho que o escritor cria seu próprio espaço em que vai se estabelecer. Mas eu queria que vocês falassem como é o antes de publicar Contos de Melancolia, de volta, eu não estou dizendo o nome inteiro, né? Contos... Tá
tá ótimo Tá, dizer. Contos ordinários. Contos ordinários. Contos ordinários, melancolia, De Volta à Caixa de Abelhas, Dias, e cada um de vocês chegou à publicação por meios diferentes, prêmio, edital, contatos, eu não sei exatamente como foi, né? E aí vocês tinham uma cena literária na Bahia estabelecida, sei lá, em 2001, 2002, 2003, em 2012, em Coração do Carrasco, né? 2017, né? Havia já alguma coisa acontecendo, né? E vocês tinham seus livros, e os livros chegaram à luz. O que é que vocês esperavam que acontecesse naquele momento, né? Não que viria depois, naquele momento, como é que vocês pensavam se relacionar com o que estava acontecendo na literatura baiana naquele momento, né? Como é que vocês chegam à cena literária, o que é que vocês viam de cena literária e o que é que vocês achavam disso? Porque aí não é Jorge Amado, né? Aí era o quê? Talvez Rui, Aleilton, mais alguém, né? A depender de onde vocês, do ano de vocês, né? O que é que vocês achavam que estava acontecendo? O que é que vocês viam, né? E como esses livros de vocês, o que é que vocês esperavam fazer com esses livros de vocês entrando nesse lugar? Bem, a gente faz essa rodada, né? Aí o outro participa, né? Ok. Aí ele faz outra pergunta. Mas você pode responder agora. Certo. Que pergunta incrível, né? Para a gente pensar essa trajetória. Me fez pensar várias coisas aqui. Eu acho que... Primeiro, eu acho que eu preciso dizer que, nesse contexto ali, eu comecei a me entender escritora, a pensar assim, o que eu estou fazendo tem algum sentido como literatura antes da publicação, com muita fragilidade, porque eu acho que para a mulher tem, né, zonas de fragilidade na sociedade para se afirmar, autoafirmar, mas isso começou a acontecer, esse clique do eu acho que eu estou escrevendo literatura, quando eu li uma escritora baiana, que foi Helena Parente Cunha. A primeira vez que eu li essa autora, eu sou da zona rural, é importante dizer isso, meu lugar de constituição, de sujeita, de vida. E aí, uma das vindas para Salvador, para a periferia, eu estava na fila de ônibus aqui na Estação da Lapa, isso há muitos anos atrás. Então, a Estação da Lapa ela não era essa que ela é hoje, ela era outra. E minha tia comprou esse livro para mim no sebo que estava ali na saída do Tororó, no chão, uma pessoa vendendo livros, estava lá Mulher no Espelho, de Helena Parente Cunha. E a minha tia comprou esse livro para mim e a gente veio caminhando para a fila do ônibus na Estação da Lapa. E no lugar que eu estava, era o primeiro andar, dava para ver o segundo, assim, enfim, passavam ratos, baratas, era de noite. Aquilo tudo me impactou muito, porque tinha a cena do livro que tinha aquela estrutura. Tinha os ratos ali em Helena Parente Cunha, né? Claro que ela estava tratando a partir de outra questão lá, psicanalítica e tal. Mas, naquele momento, aquilo me humanizou. Porque, naquele momento, aquela literatura, de algum jeito, me colocou dentro daquela estrutura de exclusão, né, em alguns espaços da sociedade, e me colocou como uma pessoa, me humanizou, e me disse, de algum modo, então eu posso também, é possível. O que eu escrevo e de onde eu estou escrevendo, que são esses lugares, o rural, a periferia, tal, naquele momento, me disse que isso era possível acontecer, que, de algum jeito, aquilo ali me comoveu. E eu acho que uma literatura, ela nos comove e faz com que a gente se inspire, assim, de algum jeito. Eu acho que esse é o grande acontecimento. Quando eu li A Morte de Quincas Berro d'Água, de Jorge Amado, isso também aconteceu muito comigo, porque aquele cenário, era o cenário também que eu vivia, era o cenário, eu estava convivendo próximo ao alcoolismo, enfim, diversas questões ali, que também me trouxeram para um campo de, olha, eu estou me vendo nesse texto aqui, e isso é fabuloso quando isso acontece. Bom, então eu tinha essa coisa fui muito empolgada a partir dessas leituras, escrevendo, e tinha um cenário na Bahia, foi em 2011, quando, aí, anos depois dessa cena que eu contei, de ler esse texto, de ler Helena Parente Cunha, muitos anos depois, em 2011, tinha, na época, a professora da UFBA, Milena Brito, estava organizando, na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, na FUNSEB, um projeto que era Escritas em Trânsito. E aí eu não havia publicado ainda, mas eu fiz muitas dessas oficinas,
E ali em 2011, 2012, eu tinha submetido um projeto para a Biblioteca Nacional, que era financiado era uma bolsa de escrita literária, financiada pela Biblioteca Nacional e Funarte. E aí eu fui contemplada com a bolsa, eu estava desempregada na época. Que saudade desse país, né, Que saudade, Luciane? é absurda a diferença. Essa bolsa, por exemplo, não existe mais. Então, essa bolsa me possibilitou ficar 1 ano escrevendo e pesquisando o livro. Que luxo. Foi um luxo. Foi. E era um prêmio de criação para autores, né? Não tem Nem mais, tinha que não é? prestar Não tem, conta nem não nada, tem mais. existe Biblioteca mais. Nacional. Vai voltar. É, o que se espera. Então, eu fiquei fazendo essa pesquisa, as oficinas me auxiliaram muito na escrita, só que eu demorei muito depois disso, isso foi 2011, eu só consegui publicar o primeiro livro em 2017. Eu tinha muito medo de publicar, eu achava... Enfim, era um medo que, em alguma medida, naquele ano, quando eu publiquei, se mostrou, entre aspas, real. É assim, a gente tem muita paranoia na cabeça antes de publicar, várias, eu tive, eu acho que todo mundo tem. Mas o que aconteceu foi que, em 2017, o país estava meio tenso. E eu lembro que um dia, num evento, eu fui ler um conto desse livro aqui, que foi publicado em 2017, e as pessoas, meio que depois, algumas pessoas me procuraram, disse que não era bem assim, que o que eu estava escrevendo, que não deveria ser escrito desse jeito, era um texto de uma mãe que estava... com dificuldade com a relação da maternidade e tal. E aí eu lembro que muitas mulheres, era 2017, 1 ano depois do golpe que destituiu a presidente eleita Dilma enfim, eu acho que isso tudo diz do cenário literário, a literatura não está, a parte distante das questões sociais, né? Então está tudo muito interligado. Então, naquele momento, quando eu li trecho desse conto, que era uma mãe dizendo dessa dor, dessa estrutura, acho que eu posso ler um pedacinho só? Sim. Claro. Que é uma mãe que decide, que tortura o filho, a narradora, ela tortura o filho, e aí ela escreve o conto para ele, meio que tentando justificar as pessoas porque ela estava fazendo isso. Eu vou ler um trecho bem pequeno. O título é Para Antônio. Sou Benta. Possuo um filhozinho de 41 anos. Aplico em minha cria meus métodos. Ele era todo errado. Errado porque nasceu, errado porque não teve pai, errado porque demorou de me trazer a felicidade. Errava todos os dias, castigava todos os dias. Quando menor, abria seu olho até esbugalhar. Ele ficava muito engraçado. Queria que ele visse melhor a culpa da merda que era minha vida. Ele me tomou o tempo e, por isso, nunca pude gozar. Ele era o crime, o esférico, olhos de parede. Gosta de tudo que eu faço. Ele merece tudo que eu fiz. Ele gostava. Comecei a medicá-lo aos 3. Dava as pastilhas e ficava assistindo. Sono, leseira, embolo, olhar manso, boca semiaberta de galinha. Adorava ver ele assim. Bom, e o conto segue. Sim. E aí eu lembro que muitas pessoas vieram me dizer depois que elas, algumas mulheres, é porque é até constrangedor dizer que foram mulheres que vieram me dizer. É verdade. Elas disseram, eu quero ser mãe, isso é um absurdo, você está escrevendo sobre isso. Enfim. Então, naquele momento, eu fiquei tensa. Eu disse, eita, acho que não quero mais nunca publicar. E tinha o estranho de que eu criei uma escritora personagem, eu comecei a publicar com o meu nome, Luciane Aparecido, desse ano. Então, eu escrevia com outro nome. Outros. Outros. Margot Paraíso. Margot, Ruth do Caso e Antônio. E aí isso também, enfim, foram várias zonas de estranhamento, que foi complicado ali naquele primeiro ano, Marcos. Então, eu tinha medo de publicar e, em alguma medida, aquele ano me disse que era real o meu medo. Eu devia ter medo, sim. Só que, enfim, isso é só uma ponta de tudo que aconteceu. Foi maravilhoso. Esse texto andou e tem corrido muito o mundo e tem me trazido muita felicidade. E, sem dúvida nenhuma, eu estou aqui por conta disso, de ter encarado e enfrentado esse medo, né? Não dá para agradar sempre. Eu acho que a gente não escreve só para agradar. Isso. E Ruth do Caso... Pode falar. Escreve para incomodar também. Sobretudo, incomodar. E Ruth do Caso depois voltou com Florim. Foi, depois voltou. Você não se aquietou, né? Não. Eu acho que Florim é
muito pior. mais. Quem vai responder agora? Kátia? Kátia. Pode ser. O meu primeiro livro, né, De Volta à Caixa de Abelhas, é um livro que foi escrito num contexto muito particular, assim, né? Meu pai tinha descoberto que estava com câncer de pulmão e aquilo me fez me voltar assim para a minha família. Então é um livro que tem os poemas são assim, falam dessa vivência, falam da infância, mas eu não tinha assim uma expectativa de publicação. Eu não tinha assim, eu nunca parei para pensar em publicar, não tinha a menor ideia de onde encontrar uma editora, de como se fazia. Eu escrevia tudo manuscrito, né? Tinha os poemas já estruturados. E eu me lembro que o Luiz Antônio Cajazeira Ramos, que na época era meu amigo, ele leu esses poemas, né? E me falou: beleza, eu vou organizar o livro, né? Para você. E ele realmente organizou, pegou os manuscritos, fez toda essa parte. Então, eu meio que fui levada assim, a publicar. Eu não tinha assim, nenhum interesse em publicar nada, assim, nunca tive. E realmente, eu fui vendo que o livro, quando eu publiquei o livro, né, como diz a música, Inocente, Pura e Besta, eu não tinha a menor ideia, né, de como era o mercado literário, como é que as relações se davam. Eu vivia num outro mundo, né, eu era uma jornalista, vivia dentro da redação de jornal, tinha a literatura como algo muito pessoal, particular e muito sagrado. Tenho até hoje a literatura como algo muito sagrado, né? Que até essa sacralidade talvez seja até uma coisa meio errada, né? Mas eu sempre vi a literatura como algo muito sagrado. Então eu pisava com a pontinha dos pés assim naquele território, né? E esse livro, De Volta à Caixa de Abelhas, foi lançado também um edital aqui eu acho que era da Secult na época, era um edital, não me lembro, Letras da Bahia, uma Selo coisa Letras da assim. Bahia? Letras da Bahia, é. E, de repente, eu estava lançando na Academia de Letras da Bahia. Mas, olha só, o livro lá na Academia de Letras, graças ao poeta Carlos Cunha, né, que foi quem me convidou na época, grande poeta, pouquíssimo reconhecido como poeta, mas um grande poeta. E aí ele me convidou. E, de repente, estava eu lá com meu pai, minha mãe, meu pai ainda estava vivo nessa época, e o livro traz toda esse meio que inventário, né, sentimental da minha família. E eu me lembro uma coisa interessante, depois a minha mãe leu o livro, né, e minha mãe ria muito, dizia: mas como é que você conta essas coisas da família, né? Porque os poemas tinham muito a ver assim, com a história real, né? Algumas coisas ali, logicamente, né, traziam que eram particularidades da família da gente, né? Poema que eu fiz para minha avó, né? Que é um poema que depois também teve uma, enfim, quando eu achei que foi uma estreia muito feliz assim. Ainda hoje eu revisito essa estreia com muita alegria, porque eu acho que ali eu consegui escrever um livro que tinha uma verdade, né? Embora fosse um livro de poesia, não eram poesias autobiográficas no sentido assim de uma intenção de serem autobiográficas, mas elas traziam essa força do acontecimento, né? E tudo aquilo sob o signo de uma perda que eu estava administrando ali do jeito que eu conseguia. E já haviam muitos signos também da cidade ali, né? Muitos signos da Bahia, muitos signos dessa vivência na Bahia, que é uma coisa como eu estava falando para vocês antes, né? Que eu acho que que é uma característica forte assim de tudo que eu escrevo, né? É essa Bahia que se enrola ali na sua própria saia da baiana, né? Você se enrola ali, tem horas que você se esconde embaixo, tem horas que você sai, mas ela está sempre ali, como um núcleo mesmo de, digamos assim, uma educação sentimental, né? Uma educação sentimental. Estou aqui observando vocês contando a experiência e fui revivendo muitas coisas também. E eu escrevo há muito. Eu cheguei a publicar uma novela de próprio com recursos próprios
em 2008. Hoje eu nem gosto de lembrar, porque acho que não faz mais sentido aquilo, né? Não sei, à medida que a gente vai escrevendo, eu fui me afastando daqueles primeiros textos. Até dias mesmo, se me perguntarem se eu quero uma reedição, com certeza eu vou dizer não, porque acho que ainda eu estava tateando, né, procurando o lugar que eu queria estar, o que eu realmente queria escrever. Mas foi muito importante. Assim, foi um privilégio estar já vivendo na Bahia durante esse tempo. Eu acho que a cena literária local sempre foi consistente, constante. Há mais de 20 anos, por exemplo, eu já tinha lido o Marcos Vinícius, a Alex Leila, o Lima Trindade, pessoas que circulavam aqui. Eu já tinha tido essa experiência. Mais tarde, fui ler a Kátia. Ou seja, sempre foi... eu acho que esse cenário sempre foi muito estimulante, né, da produção local. Mas, como tudo, né, eu vejo que assim, existia uma certa ansiedade em mim, talvez. Não sei se ansiedade por publicar, porque eu terminei publicando mais tarde mesmo, embora eu já escrevesse há muito. Mas eu tinha muita insegurança também. E uma das minhas inseguranças fez com que eu simplesmente procurasse maneiras diversas de publicar. Tanto que o livro Dias, que o Marcos Vinícius citou, foi publicado em 2012, por conta de um prêmio de arte e cultura que existia do Banco Capital. E eu me lembro que eu concorri anonimamente. Eu tinha textos escritos ali, boa parte daqueles contos tinham sido escritos em 2009. E eu passei, acho que foi na Avenida Paralela, e tinha um outdoor fazendo um chamado. Apresente seu texto. E eu fui, acho que entrega não era nem por correios, era entrega direto no Banco Capital, aqui no Comércio. Mas a coisa boa é que a gente apresentava o texto com um pseudônimo, né? Então era anônimo. Se não prestasse, você não passava vergonha depois. Kátia foi jurada 2 vezes. Olha, ela Mas, texto. Ficou vermelha, Kátia. Não, no meu ano. Mas não foi no meu ano. E eu lembro que... Bom, aí um dia eu recebi um telefonema dizendo, olha, seu livro... E eu não tinha nem muita segurança de que, de fato, li. E hoje eu já não gosto tanto, né? Se alguém me diz que leu, aí eu já fico assim meio... Ai, meu Deus, não... Era um experimento. Mas foi bom. O livro teve lançamento, as pessoas leram, saíram alguma resenha, alguma coisinha. Ao mesmo tempo que me deixava um pouco assustado, acho que essa é a palavra, foi me dando um pouco de segurança para continuar a escrever também, de alguma maneira, porque algumas pessoas gostavam, falava bem, né, escrevia coisas boas, e aí eu fui criando coragem mesmo de começar a apresentar os textos. A Kátia, acho que foi jurada do edital que eu concorri lá da Secult, né? Eu publiquei o 2º livro assim. Oração do Carrasco. A Oração do Carrasco, Me lembro que hoje integra a coletânea Doramal Odisseia. E aí eu já tinha textos escritos e mandei, mas não sabia que a Kátia estava lá. Foi. Acho que a gente se conhecia só de vista, eu nem... Verdade. E aí, esse livro aí foi contemplado com edital, eu recebi um recurso, publiquei para uma editora aqui, a Mondrongo, né? A editora ali, o Marielso tem todos, é fã. E publiquei para uma editora daqui, a Mondrongo. Depois, aí pronto. Aí esse livro, de fato, ele encontrou mais leitores, saiu da Bahia, né? Foi para outros lugares, chegou a ser finalista do Prêmio Jabuti e me deu mais segurança para continuar a escrever. E aconteceu mesmo com Torto Arado. Torto Arado eu não tinha editora também no Brasil. E eu
simplesmente terminei de escrever o livro e fui procurar. Para onde eu posso mandar? Se fosse o edital da Secult, se tivesse outro, talvez tivesse mandado para o edital da Secult. Ainda bem que não tinha. Mas eu terminei mandando para o primeiro que apareceu, depois que eu considerei o livro acabado, né? Acho que essa é uma ideia meio estranha, mas eu considerava acabado naquele momento, e mandei para o Prêmio Leia, em Portugal. Eu me lembro que eu estava acho que Marielson e Luciane já escutaram essa história muitas vezes. Eu estava na fila dos Correios para mandar o livro, aí quando me disseram o preço, eu disse, mas meu Deus, será que as pessoas, eu vou gastar esse dinheiro todo, ninguém vai ler esse livro. E como eu já tinha passado 1 hora na fila, eu disse, agora já era, né? Vai lá, compro a minha parte. E depois, mas eu concorri anonimamente, era a mesma coisa do prêmio lá do Banco Capital. Eu botei um pseudônimo, que é uma coisa bem restrita. Enfim, foi dessa maneira que eu fui tateando esse lugar, sabe? E fui me inspirando. E hoje eu vejo assim que essa cena literária aqui da literatura, eu não gosto de falar literatura baiana, porque eu acho que nos restringe a um nicho. Eu acho que nós somos autores brasileiros, né? E escrevemos a partir da Bahia. Exato. Porque se a gente exalta, fica falando muito desses nichos, nós que já somos historicamente excluídos, permanecemos assim. Eu acho que a gente deve sempre dizer, não, somos autores brasileiros e escrevo a partir deste lugar, que é a Bahia. Mas foi uma experiência muito forte, muito boa estar nesse cenário, né? Sempre cercado dessas pessoas. Eu sei que muitos estão aqui, outros não estão, mas era estimulante, Marcos, estar nesse lugar e agradeço a você, inclusive, por isso. Imortal. Né? É interessante, nas falas dos autores aqui, das autoras, que é o seguinte, a gente parece que cria um circuito de apoio, não é? Porque quando ocorre o lançamento dos nossos amigos e colegas, que a gente tem uma certa proximidade, e A gente mesmo vai dar uma força, né? Exatamente. E isso faz com que, você falou agora, né, que a gente tenha a nossa biblioteca particular desses autores. Né? Quando eles despontam, como aconteceu com Itamar, né, eu digo, poxa, eu tenho Oração do Carrasco, olha. Antes de Torto Arado. Não é? E eu que li, né? Que li primeiro. Exato. Né? Eu trabalhei em sala de aula. O lançamento foi aqui no Goethe. Você lembra disso, Marielson? Não sei se você veio. Não vi, não. Eu comprei depois. Né? Mas eu sei que acho que Marcos veio, Lima veio aqui. Lima Trindade está ali. E uma outra coisa que vocês destacaram, só um momentinho, Kátia, é em relação aos prêmios literários que existiam na Bahia, que fomentavam, né, a criatividade e a produtividade nossa. Braskem, né? O Braskem, Capital. Né, Banco Capital. Tinha também... na época de Marcos Vinícius, quando ele foi... juntamente com Jean Willis e Adelice, tinha o prêmio Copene, não é? Exato. Quanta gente, né, foi Exatamente, revelada. exatamente. Lívia Natália também. Natália. Primeiro livro de Lívia Natália, eu estava no júri também. E eu me Foi lembro do Banco quando eu Capital, li, não foi? foi. Foi. E eu me lembro quando eu li, eu falei, pô, não tem para ninguém Não aqui. tem para ninguém. E depois, sem saber nem quem era, não tinha nem ideia. E depois você vê como ela dá uma continuidade à carreira, né? Sim, Isso. se É firmou, fantástico ganhou outros isso, prêmios né? também. É muito bom. E teve também a edição das Cartas Baianas pela P55, né, que eu acho que foi um projeto editorial, né, de Cláudio, Portugal, né, da sua editora, fantástico, porque autores que não tinham publicado antes publicaram, né, apenas este livro, um livro, né, mas outros tiveram, né, desdobramento na sua carreira, e Marcos Vinícius, Kátia Borges publicou, acho que 2 livros, não foi? Eu tenho 3 livros lá. Cartas Baianas. Acho que eu sou recordista. Prosa, não foi, Kátia? Prosa, né? Não, tem Tem um de poesia? 2 de poesia e um de prosa. Pronto, né? E aí, né, as bolsas de criação. Então,
É isso que você falou, Itamar. Ou seja, a gente está numa zerada total em relação a esses editais, né, que mobilizam, porque tem muitos jovens escritores, né, que, quando leem os seus livros, poxa, o cara ganhou um prêmio. Poxa, isso estimula a criatividade desses, né, e a criação desses, né, desses autores. Quem é o próximo na fila? Você? Eu sou mais afeiçoado às perguntas bem objetivas nesse aspecto. Eu queria perguntar, porque começou com a provocação de em que local se encaixa na literatura baiana, eu queria saber como é que vocês dividem essa literatura, porque senão fica a pergunta um pouco vazia, tipo, afinal de contas, que local é esse que eu não sei qual é o parâmetro que vocês estão trabalhando, então, no final das contas, como vocês dividem a literatura baiana ou brasileira, se assim preferir? É complexo, né? Complexo. Eu acho que, olha, daria para dizer tanta coisa a partir disso, né? Durante um tempo, a literatura foi pensada a partir das historiografias, né? Do que era chamado das escolas literárias. Então, a divisão era muito a partir disso, né? É tanto que acho que, em alguma medida, a gente faz referência ao contemporâneo, também um pouco pensando nessa jornada, né, que foi estabelecendo ali as escolas literárias, arcadismo, blá, 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 essas coisas todas. Pensando muito a partir do contemporâneo, eu acho que agora o que a gente tem na literatura brasileira contemporânea é um recorte de discussão a partir também de questões identitárias. Eu acho que as questões identitárias têm organizado um pouco o cenário, porque são vários, é muito complexo, daria para escrever várias possibilidades de recorte de cenas. Eu acho que cada um de nós aqui poderia falar de diversos recortes desse, eu acho que ainda bem que eles existem. Eu acho que a gente está no momento mais complexo dessa estrutura da literatura, e para mim isso é importante, porque quanto mais complexo for essa divisão, mais gente cabe. Então, eu acho importante isso, eu acho excepcional, eu acho que concordo quando tanto Kátia quanto Itamar e Marielson também pontua isso, de que a gente está num cenário mais complexo, que tem trazido pessoas diferentes para a cena, de que nem sempre foram vistas ou se viram nesse lugar. E são pessoas também, por exemplo, se a gente pensa no que Kátia acabou de dizer, ela foi contributória para que esse cenário também existisse quando estava numa comissão e avaliou isso como positivo, né? Validou isso como positivo. Então, eu acho que o que define ou diz dessas estruturas também são as instituições. O que um professor universitário leva para a sua sala de aula, o que uma comissão julgadora apresenta como um livro, o que um escritor que tem fama internacional como Itamar diz em cena, quando alguém pergunta o que você está lendo do contemporâneo, ele aponta. O que uma instituição como Goethe chama aqui para falar. Então, eu acho que, nesse momento, se está desenhando cenas diversas, se está criando essas definições com esses órgãos que vão criando legitimidade. E o que acontece eu acho que esses órgãos, universidades, uma instituição como essa, uma casa de cultura, de ensino, comissões julgadoras e autoras e autores, têm trazido para a cena mais complexidade, que são esses outros recortes. Então, eu acho que, nesse contexto, essa literatura brasileira, eu acho que uma das diversas que poderia ser as divisões tradicionais, né, do que chama o regionalismo, literatura de terror, literatura de sei lá, tantos nomes. Eu acho que uma das coisas é esse recorte identitário. Eu concordo. Eu acho que cada dia mais a gente vai descobrindo literaturas que nunca conseguiram respirar dentro do mercado literário nacional. Que bom, né? Ótima expressão, que bom, esse respirar. Né? Porque parece que as coisas surgiram hoje, não surgiram hoje. Exato. São pessoas que já vinham produzindo há muito tempo, mas que nunca conseguiam ser lidos, né? Alcançar o público. Então, acho que a gente pode também misturar um pouco essa nossa história com esse novo momento, né? Que é um momento inédito, né? E muito rico, né? Um momento em que a gente se abre para esse conhecimento intenso, como você falou, achei maravilhoso também essa frase que você falou, que os personagens de Jorge Amado agora escrevem sua própria história, né? E que bom, né? Que bom que está sendo assim. E que bom que hoje a gente consegue ter uma cena mais diversa, né? Que se torne ainda mais diversa,
como você falou, marcada pelas questões identitárias, né? Por questões de gênero também, o que é muito igualmente maravilhoso. Então, que essas pessoas cada vez mais possam trazer, né? Possam sacudir esse cenário para essas divisões que eram estáticas, né? Ou não existirem mais, ou as linhas começarem a se misturar e virar uma coisa realmente mais bacana, né? Eu estou contemplado com a resposta de vocês, nada a acrescentar. E é interessante que a Flip deste ano, né, de 2022, tem o tema Ver o Invisível. Eu acho que é muito forte, muito simbólico, né, imaterial, né, esse título, né, assim, para, né, a feira deste ano, porque a Luciene Aparecida está na programação, né, e o objetivo, me parece que da curadoria, foi de trazer essas muitas vozes, né, e parece-me que este ano tem mais mulheres do que homens, né, tem menos gravata, não é? E a homenageada deste ano, né, é uma escritora nordestina, né, do século XIX, negra, a primeira autora, né, negra a publicar romance no Brasil, né, e mulher, porque foi a primeira. Eu acho que foi o primeiro romance mesmo, Exatamente. né? O primeiro romance brasileiro, que é considerado Exato. o primeiro romance. Maria foi Firmina, publicado por uma mulher negra. Negra, né? E maranhense. Maranhense, professora. E já na introdução do livro, Úrsula, ela fala, olha, esses não vão aceitar essa escritora, esse texto de uma mulher, porque, entendeu, está dentro de uma categoria à parte, né, do patriarcado, né, enfim, do homem branco, tal, enfim. Então, veja como é importante, inclusive, as feiras e festas literárias, né, como também esse espaço de divulgação e de participação do público perto do autor, né? A Kátia Borges, aqui, foi curadora da Flica, né? 2 anos ou foi 1 ano só? Foi 2019. Tá ligado, 2019, Foi né? 2019, antes da pandemia. Seriam 2 anos, né? Sim. Na verdade, 2020, a Flica faria 10 anos. 10 anos, né? E a gente já estava começando a pensar e tudo mais. Mas veio a pandemia e muitas coisas mudaram, né? E, felizmente, agora a Flica volta em novembro. Sim. Já numa outra estrutura e tal. Foi uma experiência muito Eu boa. imagino, porque, inclusive, você teve contato com esses autores, né, assim, contemporâneos, de diversas temáticas, diversas experiências, né? Isso é interessante porque você disse que era jornalista, mas você convivia no meio literário, né? E também isso ajudava você a conhecer os autores quando iam divulgar seus livros, mandar os releases para as editoras, ou melhor, para as editorias, né? Conheci vários escritores. Ótimo. Alguém mais quer fazer questionamentos? Nós estamos, Leonel, 8h11, né? Eu tô seguindo a risca. Estou seguindo a risca. Mas, enfim, já que vocês vão aí elaborando a pergunta, é interessante pontuar essa questão do Nordeste, que está na provocação da mesa, né, literatura do Nordeste, porque no Jabuti de 2020 nós tivemos 2 autores, né, o romance literário Torto-Arado, né, de Itamar, e Cida Pedrosa, né, que teve o livro dela Solo para Vialejo, ou Vialejo, né? É Vialejo mesmo. É Vialejo mesmo, né? Né? O livro foi poesia, né? Livro do ano e o melhor livro de poesia, ou seja, nós tivemos uma autora nordestina, né? Com 2 livros de destaque, com 2 categorias de destaque, né? E Cida é uma política, viu, gente? É vereadora em Recife, candidata a deputada estadual esse ano. Para você ver que não existe incompatibilidade, né? E aí, neste ano, Itamar, essa é uma pergunta para Itamar, que foi neste ano contemplado, né? Eles, não sei se foi a partir desse ano que eles começaram a dividir de romance literário para romance de entretenimento. Acho que foi a partir deste ano, não foi? De 2020? Foi, de 2020. De 2020 foi. que eles... O que você acha disso? O Pedro Almeida, me parece que é da curadoria, Sim. né? Ele, em um artigo a uma revista online de literatura, ele justificou o porquê da divisão da categoria de romance literário
para romance de entretenimento, né? Você se sentiu contemplado com esta categoria de romance literário? Ou estaria numa categoria de romance de entretenimento, já que foi um boom editorial, né, de vendas, não só no Brasil, mas fora. Recentemente teve a edição em alemão, né, que eu achei fantástica a tradução em alemão. A voz da minha irmã. Eu acho essa... Né? O Uts pode te falar para a gente, né? Die Stimme meiner Schwester. Pronto, aprendi, tá vendo? Sim. E já emendando uma pergunta para a Kátia, né, falar sobre essa questão da crônica. Né? A crônica está começando... Sempre teve um espaço interessante na literatura brasileira, né? Até mais escrito por homens do que por mulheres, mas tem, né, Clarice Lispector, enfim. Né? E como é que você vê, né, essa questão da crônica sendo publicado, lido? Né? Até porque o espaço da crônica também pode ser a das redes sociais, ou dos blogs, ou do jornal, que você também publica em jornal. Mas aí eu queria que viesse por Itamar, né? Depois você fala um pouco sobre a cronística atual, né, no Brasil. O Prêmio Jabuti, embora tenha prestígio, já existe há mais de 60 anos, né? Ainda eu vejo que quem promove o prêmio é a Câmara Brasileira do Livro, né? E é um prêmio que tem também uma utilidade comercial, vamos dizer assim, né? E acho que sempre, nunca teve essa divisão entre romance. Acho que já teve até divisão assim entre romance de estreia, né? Do romance de estreia, romance, né? De um romancista que já publicava. E neste ano de 2020 teve essa divisão, que é romance literário e romance de entretenimento. Eu tenho críticas, mas não críticas assim à divisão. Parece que um romance literário não pode ser entretenimento também. E um romance de entretenimento parece que não é literatura. É uma coisa meio estranha, né? Mas eu entendo que, bom, dentro do que existe na literatura, é complicado. Muitos bons autores que têm tem livros com boa tiragem, escrevem boas histórias, era sempre deixado à margem pela crítica, pelo júri do prêmio. E eu acho que esses autores também merecem um espaço. É por isso que eu acho que a literatura, muito pelo contrário, deve ser até valorizado, porque são autores que estão escrevendo e estimulando as pessoas a lerem mesmo, né? Tem um papel muito, muito importante. No ano que Torto Arado venceu, em 2020, o autor que venceu entretenimento é um jovem, né? O Rafael Montes. Até encontramos ele lá na Praia do Forte, no festival de lá. E foi o romance dele, acho que é A Mulher no Escuro, que venceu. O Rafael já vinha, é um menino muito jovem, né? Ele já vinha escrevendo, os livros dele tinham excelente vendagem, os leitores adoram, né? Ele tem um público interessantíssimo, faz sucesso nas bienais. Eu acho que foi muito importante, assim, olhando, né, por esse prisma, que dividissem mesmo o prêmio, para que, acho que deveria ter até mais, né? Não para a gente rotular a literatura, mas é para dar chance a outras pessoas. Porque eu detesto essa coisa da literatura, que tem muito na literatura, a gente sabe que tem, não só na literatura, em todas as artes, né? Que é aquele que acha que né, aquele do nariz em pé, que acha que literatura é só o que ele faz. E, às vezes, você abre o livro, e assim, ganhou não sei quantos prêmios, abre o livro, você até tenta, mas não consegue atravessar aquela seara, porque é uma coisa feita, parece que para... né, para, sei lá, dizer que escreveu um labirinto, talvez, né? E isso aqui é literatura. Eu gosto de pensar que e aí eu acho que volta a Jorge Amado, né? O exemplo que ele nos dá, não só ele, muitos outros, mas já que estamos falando dele também,
que é que a literatura pode unir as duas coisas, pode ser uma boa arte, né, aclamada pela crítica, e também pode ser entretenimento, que as duas coisas não andam dissociadas, né, separadas. Mas eu vejo com bons olhos assim que se estimule, assim como eu gostaria, pode não ser o Jabuti, pode ser outro prêmio, que estimule. Tem espaço para todos, né? Tem romance juvenil, tem histórias infantis, tem romance de terror, de fantasia. Vocês não imaginam, gente, vocês vão em bienais também, mas o sucesso que esses gêneros fazem entre o público, né? E é importante, eu acho que tudo que for para estimular a escrita, a literatura, tudo que for para estimular este lugar, né, da leitura, deve ser ressaltado. Nesse sentido, eu acho que o Jabuti foi feliz em dividir o prêmio, mas eu ficaria satisfeito se eu ganhasse qualquer um dos dois. Ou de entretenimento, ou de literatura, para mim tanto faz. Não, né, não... O Oceanos não fez ainda essa divisão. Não. Não, ainda não. O Oceanos ainda tem o nariz em pé. Kátia, sobre a crônica. Sobre a crônica, eu acho que a gente nunca teve tantos bons cronistas publicando, inclusive aqui na Bahia, Sim. né? Uhum. Acho que tem um espaço legal nos jornais. Me lembro que Paulo Salles acabou de publicar o livro dele, de crônicas também, segundo, né? Franklin Carvalho está vindo com um livro novo de crônicas também. Evanilton também escreve muito bem. Evanilton, que ainda não publicou o livro dele de crônicas, sim, mas que escreve muito bem, eu gosto muito de ler. E Franklin vem com um título bem interessante, Onde é que eu estava com a cabeça? Uma coisa assim. Vai sair pela Patois também, daqui a pouco ele está lançando. Eu estou lançando meu segundo livro, né? Tudo será daqui para frente. Eu devo fazer o lançamento em novembro. Esse foi o primeiro. Esse é o primeiro, né? Teoria da Felicidade. Todo marcadinho, tá? E reuniu algumas crônicas. Eu estou escrevendo no Correio da Bahia desde 2018, né? Assim que eu saí do À Tarde, Linda Bezerra me chamou, né? Disse, não, venha trabalhar aqui com a gente, vem escrever aqui. E aí me abriu esse espaço generosamente, né? E, assim, maravilhoso. De início, assim, eu fiquei meio, meu Deus, como é que eu aceitei esse desafio de toda semana escrever uma crônica, né? Mas daí eu fui, com a ajuda, né? Como naquela música de Joy Cooker, né? Com a ajuda dos meus amigos, Lima, que me ajudou muito também. Os amigos foram lendo, foram dando toque, né? Sobre o material, e eu fui começando a pegar um jeito de escrever, que é um jeito muito particular, tipo, entendeu? Acho que a crônica em si ela tem isso. Ela já é um texto meio híbrido, né? E ela permite que você explore diversas vertentes ali, né? E eu leio meus amigos. Lima também é um grande cronista, publica na Rascunho. Marcos Borgon, que está aqui também, que eu adoro ler também, tem uns textos incríveis também, de crônica. Então, acho que o momento é muito bom, né? Uhum. Mariana Iannelli, que assina a apresentação do meu livro, também, além de poeta. Ângela Vilma, que lançou um livro maravilhoso de crônicas. Tem também a Lana. A Lana Freitas. Lana Freitas. Então, a gente vai, assim, lendo os colegas, os pares, e a gente vai aprendendo com eles. Eu acho a crônica um gênero muito bom, assim, de fazer, né? Eu participei de algumas seleções, né, de livros, né, e o número de crônicas tem aumentado substancialmente. Muito. Né, de 2 anos para cá, né, tem dado essa experiência para os cronistas apresentarem os seus textos, né, publicados ou não. Né? É verdade. Como você falou, as redes sociais também acabam sendo um veículo interessante para você levar essas crônicas também. Né? Quem não publica em grandes veículos, nada assim, não ficará sem publicar. Eu sempre falo para meus alunos. Vocês têm que publicar e tem que colocar, né, a cara na chuva. O famoso textão de Facebook. Cara, né? no sol, O famoso textão de... O quê? Você quer falar?
Tem alguma pergunta? Você? Quer falar? Vamos lá. Olá, boa noite. Eu me chamo Carla Brito. Estou muito feliz de estar aqui hoje, prestigiando vocês. E a minha pergunta, ela vai mais num sentido talvez subjetivo, mas ao mesmo tempo pode ser técnico. Por quê? Ano passado eu publiquei o meu primeiro livro, então me considero uma escritora hoje, né? Estou dando meus primeiros passos dentro da literatura. E algo que eu converso muito com meus amigos, inclusive, né, Maria Ávila, Anderson Chon, embora Anderson já tenha uma carreira de 10 anos aí, então a gente troca muita ideia. Como eu estou iniciante nessa vida, eu sempre busco escutar, né? E então eu venho aqui mesmo perguntar a vocês hoje, assim, o que vocês diriam ou como vocês poderiam orientar alguém que está iniciando na vida literária, nesses anos agora, ainda mais pós-pandemia, ou, na verdade, nesse momento em que a pandemia, né, ela atenuou um pouco, assim. Então, é isso, acho que é mais, nem sei se conselhos, mas orientação talvez seja a melhor palavra para isso, assim. É isso, obrigada. Olha, quem tem ISBN já é escritor. Bom, por favor. Bora, Marco. Anderson, inclusive, tem os vídeos que eu acho que ajuda muito, orienta muito, né, nesse sentido também, a quem está nesse começo. O que eu diria é mesmo uma pergunta muito sensível. Eu acho que eu vou pela sensibilidade também, dizer... Eu acho que toda pessoa, independente de ter publicado, tem também a escritora. Tem muita gente que escreve muito e não conseguiu publicar ainda, ou por falta de coragem, ou por ter feito conexões na cena literária, porque também eu acho que é importante a gente entender que tem a beleza e o terrível do escrever, porque às vezes é muito terrível, está escrevendo aquelas histórias, está escrevendo, mas é importante essa articulação com a cena também. Então, eu acho que como eu acho que essa coisa da beleza, do encantamento da literatura, a gente já tem, todo mundo já ouve tudo, muito a partir desse lugar do encantamento, eu acho que eu diria um conselho prático, que é ficar atento aos seus pares, ficar atento a quem está publicando, ficar atento aos amigos próximos que escrevem, ficar atento aos eventos que vão acontecendo na cidade. Eu acho que eu diria que isso é importante também, porque a definição do ser escritor é isso, é uma rede de coisas que vai gerando isso, e eu acho que ficar atenta a esse cenário é uma coisa que, dentre diversas coisas que se podia dizer, encantadoras, eu acho que agora, depois de tudo que a gente tem vivido, eu diria essa coisa mais prática, tenha muita atenção. Eu já ouvi muito autor dizer assim, eu não gosto de ler, porque se eu leio, influencia a minha escrita. E eu acho que isso é até constrangedor, né, dizer, muito constrangedor, porque eu acho que a primeira coisa é ser uma leitora. Com certeza. Não dá, então é isso, é ser a leitora atenta ao cenário. Eu acho também, acho que ler está no centro, assim, no cerne, né, de escrever. Ler de tudo, ler aquilo que te interessa. Tem um escritor do Sul que eu gosto muito, que ele falava assim, uma vez perguntaram para ele, né, qual o conselho que ele daria para um jovem escritor. E ele respondeu assim, você aguenta apanhar? Se você aguenta apanhar, você está pronto para entrar no ringue. Então, meio como Luciane falou, a cena, eu já ouvi coisas assim, a cena é meio dura, o mercado é meio duro, e tenta enquadrar os autores em certos rótulos. Isso é uma realidade. Mas o seu processo é íntimo e intransferível, é pessoal. Então, é nesse processo que você tem que se concentrar. Meu processo, por que eu escrevo? Né? Tem uma coisa linda que sempre fica na minha cabeça, que é Toni Morrison, quando ela fala, se o livro que você quer ler ainda não foi escrito,
Você tem que sentar e escrever esse livro. Então, isso eu acho uma frase, assim, um mantra, né, para quem quer escrever. Então, vá nessa pegada. Qual é o livro que, na sua opinião, precisa ser escrito? Esse é o seu livro. Esse seria o conselho que eu daria. Excelente conselho. E acho que paciência, sobretudo paciência, né? Eu fico pensando, desde quando eu escrevia e não tinha os meios para apresentar aquilo, o meu texto, né? Aquilo que eu escrevia, não circulava ainda na cena literária, não conhecia pessoas que escreviam. Mas, ainda assim, eu era movido por algo que não consigo dar nome, né? Não tem nome isso, que é essa vontade de escrever, de criar, né? É uma coisa que acho que pouca gente sabe definir o que é isso, né? E que nos acompanha. E é isso. E às vezes eu me pergunto também se nada disso tivesse acontecido comigo, se esses livros tivessem caído num limbo, esses livros que eu escrevi, será que eu estaria escrevendo? E eu tenho uma resposta na ponta assim da língua. Eu estaria escrevendo, continuaria a escrever, porque eu acho que escrever para mim depende disso, né? Foi um misto de sorte, um misto de outras coisas aí Ousadia. no meio, ousadia, de algum talento, talvez. Mas, ainda assim, se não tivesse nada disso, eu continuaria a escrever. Porque ultimamente eu sou convidado para dar umas oficinas, eu que já fiz muitas oficinas de escrita, como a Luciane, como a Kátia, sou convidado, às vezes, para dar oficina de escrita, e, para mim, a frase, a síntese do que é escrever, eu até já levo para minhas oficinas, que é: escrever, para mim, é estar vivo. Eu gosto muito daquela entrevista da Clarice Lispector, que é muito fácil de encontrar no YouTube, a única, eu acho, que é filmada, de fato, dela. E aí o Jaime Lerner pergunta a ela: quando você não escreve... Aí ela é dramática, né? Ela diz: eu estou morta. Mas, para além do drama, eu vejo muita verdade nessa frase dela, porque escrever, se ela diz: quando eu não escrevo, eu estou morta, escrever, então, é estar vivo. É estar vivo nesse sentido, porque ali você está movimentando mundos, está criando histórias, movimentando personagens, está dando vida a uma história, às personagens, e, por consequência, você está vivo ali junto com eles, né? Então, para mim, é a melhor definição. Como eu não queria estar morto, então eu escrevo para viver, né? Pode parecer dramático ou piegas, né? Mas é assim, é a única explicação que eu tenho. E se nada disso tivesse acontecido, ainda assim eu estaria escrevendo, porque, para mim, eu aprendi a viver dessa maneira, é parte da vida, né? Escrever é parte da vida. Tem um vídeo também que é super fácil de encontrar, da escritora Hilda Hilst, quando ela lançou o Caderno Rosa de Lori Lambe. E é um vídeo excelente, eu acho, para a gente também pensar um pouco sobre a cena, né? Ela tá assim, algumas pessoas podem usar a palavra revoltada, mas eu acho que não é. A Hilda é maravilhosa nesse sentido, porque ela foi uma autora que, em vida, só publicou por pequeníssimas editoras, né? Era o Masao Ono, né? A editora lá do Masao Ono, que publicou, acho que quase até o fim da vida. Ela só veio ter algum reconhecimento depois de morta. Sim. A verdade é essa. E ela estava, vou usar uma palavra feia, mas ela estava cagando para as pessoas, assim. Ela sabia que aquela era a arte dela, e ela não estava nem aí. A crítica metia o pau, né, na Hilda, dizia: nossa, isso aqui é pornografia, isso aqui é isso, e ela não estava nem aí. E o tempo mostrou que o que ela escrevia tinha muito valor, e não por acaso muita gente se debruça sobre a obra dela para poder pesquisar, é muito lida, né, muito vendida ainda hoje. Ela já foi celebrada, inclusive, pela Flip, né? Ou seja, é isso.
acho que ela mostra um pouco isso mesmo, Luciane, assim, que tá nem aí. Eu faço o que eu gosto. Não me importa se você gosta ou não. Que é o que Kátia disse, essa pergunta, né? Por que você escreve, né? Por que você vai, o que você quer ali, o que você quer escrever, o livro que você quer escrever. Eu acho que ela encontrou isso. Ela encontrou e pronto, ela está segura. E como a cena literária às vezes é muito cruel, então o ter segurança no sentido do desejo, não é ter segurança assim pensando, é o melhor texto do mundo. Não é essa a segurança. É diferente, é a segurança do desejo, do seu desejo. E o desejo é o que movimenta o existir, né? Seu desejo no lugar certo, ali encaixando perfeitamente. Acho que esse é o tipo de alegria mais prazerosa que existe. Não confundir essa vontade, né? Essa vontade que nos acompanha também com vaidade. Exato, Eu acho que é isso, né? É você saber que você publica, a história não é mais sua, é do público. E vai ter gente que vai achar boa, vai ter gente que vai torcer o nariz, né? E assim, acho que isso não deve, muita gente se abala, mas não deve nos abalar porque faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Aí cada um tem a resposta, né? Eu acho que eu teria um limite também. Eu teria um limite, mas... Depende também do tipo de, né? Se alguém vai te colocar nas cordas ou vai te levar a nocaute no primeiro tempo. Mas não importa, você pode ganhar round, todos os né? prêmios. Sim. Você pode vender muito. Ainda assim vai ter gente, quanto mais você chama atenção, mais pessoas... Esse é o lugar, né? Enfim, aí você vai ter que saber separar isso, né? Microfone, você quer expandir sua voz? Titularizei que eu não sei escrever, então a fotografia como um meio de comunicação. Luciane, a gente já trocou figurinhas, né, com relação a isso. Então eu tenho ódio da escrita. E aí eu escolhi fotografar. Quando eu não sei dizer algo sobre aquele assunto, eu faço uma foto. E a palavra, ela não tem... Quando uma palavra dita, você não tem retrocesso, né? Você verbalizou e você assinou. Você fotografou e você assinou. Quando vocês estavam relatando suas experiências e seus relatos e etc., e aí tem jovens, né, que desejam e querem estar no lugar de vocês amanhã, e que bom, né, o quanto vocês estão preparados para bancar isso, quando eu te provoquei, né? Porque não existe lugar fácil, né? Tudo é uma entrega. O quanto vocês abdicaram de coisas e de prazeres e de infinidades, né? Para estarem hoje aqui, sentados, contando suas histórias. Luciane, principalmente, que veio de uma zona rural, como ela fala, né? 2017 foi logo ali, né? E hoje ela está aqui contando suas conquistas, né? E o quanto isso doeu, o quanto isso foi custoso, né? Não se iludam, porque viver de arte nesse país, a gente sabe que não é fácil. Mas, assim, dentro desse lugar, saindo desse lugar romântico, né? O que vocês dizem e quais são as experiências mais prazerosas e quais as experiências mais frustrantes? Antes de vocês responderem, de forma breve, porque nós já estamos chegando ao limite... Mas, antes de vocês responderem, eu queria falar que, na pergunta feita pela jovem ali, né, sobre a escrita, como escrever e tal, vocês deram aqui
já uma mentoria fantástica de escrita, não é? E olha que eu também participei de oficinas literárias. A última que eu fiz foi com você, não foi com Micheline? Micheline Veruschi. Foi fantástico. Ou seja, mesmo autores que já estão, enfim, com livros na praça consagrados, não é? Participam, porque é um diálogo. Eu gosto muito de ouvir os escritores falando, porque eu, como leitor, ainda não publiquei um livro de ficção, estou preparando, né? Mas, para mim, é fantástico ouvi-los por conta mesmo dessa troca de experiência. Então, essa rede de que você fala, Luciane, é importante. Não só a rede social, acompanhar os autores e tal, mas, assim, é um evento, por exemplo, presencial, interessantíssimo este. Então, o fato de você ter vindo já é um estímulo que você já teve de conhecer esses autores, né, e de dialogar com eles. Até porque eu me lembro que foi em um evento que vocês dois participaram, na balada literária, foi logo depois do lançamento do livro, né? Você falou que a cena inicial de Torto Arado você construiu numa oficina literária. Foi sim. E depois levei para o livro. Exato, entendi. E eu olhei para a cara de cada um quando eu li aquilo. Né? Porque a gente escrevia, era um pouco diferente, mas você escrevia e tinha um momento de leitura. Aí depois, quando todo mundo ficou assim, eu disse, olha, isso funciona. Bom, para fechar a resposta da... Marielson, oi. Desculpa, só porque tinha uma pessoa que estava na fila. Opa, desculpa. Quando ela entrou. E aí não sei se seria justo, talvez, que ele pudesse fazer sua última pergunta, okay. E aí eles respondem. Pronto. Você me permite mais um tempinho? Encerra. Pode ser? Pode ser? Aí depois eles porque ele que está me controlando ali, olha. É só porque, para ser justo, né? Que ele estava na fila. Tá bom, tá certo. Então vamos fazer esse pacote, tá? Saulo. Tudo bem? Boa noite. É o cartão vermelho. Saulo aqui também escritor. Fala aí, Saulo. Tudo bem? Boa noite. Sei que o Luciano publicou, está por publicar agora um livro de dramaturgia. Sim. E assim, pensando Kátia também, que publicou livros voltados para a música, em homenagem à música. E Itamar vai ter Torto Arado transformado em série agora. E eu gostaria que falasse assim desse diálogo com outras mídias, ou como pensam de produção literária para outras linguagens. E aí, aproveitando nisso, uma perguntinha dentro do tema, se vocês fossem chamados para adaptar um romance de Jorge Amado para uma pegada contemporânea, agora, qual seria? Vamos lá, respondendo? Vamos lá. Vamos. Rose, eu acho que... Eu lembro muito de um filme, vou ser bem sucinta nessa questão, aquele filme Contos Proibidos do Marquês de Sade, que eu acho que é uma outra dica para toda leitora ou leitor assistir, que tem uma situação ali no filme que ele chega ao extremo, ele é preso e sempre desejando escrever, aí ele pega o osso da galinha e escreve molhando no vinho, no lençol, porque era proibido escrever os contos sádicos que ele estava escrevendo, então retiraram dele toda a possibilidade de escrita, né? Tirou papel, tarará. E chega um momento final que tiram tudo, todo o tecido, toda a roupa, tiram os lençóis, que descobriram que ele estava escrevendo no lençol. E é uma rede de subversão. Ele escrevia no lençol, uma leitora dele trabalhava naquele manicômio que ele estava preso, pegava os lençóis, transcrevia e enviava para uma editora, que publicava também na clandestinidade, enfim, é uma rede. E a cena final muito violenta, que ele está... Eu contando o filme todo, é isso. Não vou contar o final. Resenheira. Pronto, o final fica. Que é mesmo quando ele está completamente sem nada, sem lençol, sem roupa, mesmo assim ele escreveu lá nesse lugar trancado. Eu lembro. É para falar ou pode deixar falar, sim. assistirem? Eu já falei aqui, você não vai falar. Ele escreve com os excrementos, né, as fezes. Nas paredes, né? Nas paredes. Ele pega as fezes e escreve na parede. Bom, então, eu acho que é isso. Quando eu comecei a escrever lá na adolescência, e escrevia no diário, e um dia alguém abriu aquele diário e fez um comentário dizendo que absurdo, como é que você escreve isso? Eu devia ter 12 anos, 13. Teve isso também? Foi com você? Também. Comigo teve também. Eu falo isso sempre, você nunca me disse isso.
Isso, e que absurdo, avaliando, dizendo que a minha vida, enfim, várias coisas. E aí, naquele momento, eu acho que talvez isso tenha me levado a escrever com as assinaturas também, e por medo de enfrentar, de apresentar à sociedade um texto bizarro na perspectiva talvez... E ser julgada por isso. E ser julgada por isso, porque fui muito julgada ali naquela primeira infância, por aquela escrita. Traumatizou. Traumatizou, e esse trauma foi transformado em uma criação artística quando eu invento o nome. Ok, eu vou continuar escrevendo, porque era impossível para mim não escrever. Independente das pessoas gostarem ou não, de eu estar sentada aqui ou não, eu não consigo não escrever. E aí, então, só que como foi possível? Foi possível inventando um nome que não era meu, porque talvez naquele momento eu não tive essa coragem toda de dizer eu escrevo uma coisa bizarra mesmo, e, enfim. E, olha, eu pensei em diversos livros, eu pensei tanto em Dona Flor, mas o primeiro que eu li de Jorge Amado foi Gabriela. Talvez fosse com Gabriela noutra perspectiva. Mas o livro de Jorge Amado que mais vários me tocaram absurdamente, de chorar compulsivamente e ter uma identificação muito grande. Mas eu acho que eu queria... A morte de Quincas Berro d'Água me comove muito absurdamente. Eu acho que eu queria fazer alguma coisa. Eu já assisti uma peça de teatro dessa novela, A Morte de Quincas Berro d'Água, e foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Eu gosto muito de escrever relacionando outras linguagens, e por isso que escrevi esse texto para a dramaturgia, para o teatro, que foi muito nisso do que Kátia disse, aquilo que você queria ver, e eu queria pensar uma história mais assim, que trouxesse relações amorosas a partir de uma perspectiva mais complexa. Então, tem mulheres panafetivas, tem mulheres transexuais nessa peça, tem mulheres lésbicas, tem um homem hétero. Então, eu queria muito pensar a partir desse lugar também. Eu não tinha... era um texto que eu queria porque... Enfim. Então, eu escrevo nessa relação com outras linguagens, com a fotografia, como agora o texto que publiquei esse ano pelo Círculo de Poemas, tem uma relação direta com a fotografia, acho que está ali, mas é uma fotografia do século XIX, que é uma... Enfim, então, eu escrevo muito nessa relação com outras linguagens. E eu acho que outra dica é quando alguém está escrevendo e, de repente, parou, aí agora, o que é que eu sigo escrevendo? A música, a fotografia, o teatro, traz para a gente um campo de palavras absurdo, assim, que a gente pode levar para o texto. Essa dramaturgia está em pré-venda. Ótimo falar. Obrigada, Sal. A USP publicou online, e é um livro, é um e-book, mas agora vai sair a versão livro físico. Mas desde dezembro... Sai pela USP também, né? Não, agora o livro físico sai pela Paralelo. Pela Paralelo. Mas quem colocar o nome Joana Mina Luciana Aparecida USP, lê o texto já. É exatamente igual, a única diferença é que a minha orientadora da USP escreveu a orelha. Mas a gente vai comprar porque Sim. Escritor precisa sobreviver, gente. Claro. Né? Catita? Saulo, maravilhoso, também escritor fantástico. Tive o prazer de conhecer bem novinho, começando a escrever no Jornal à Tarde. Né? Essa coisa da dor, não sei se eu entendi bem. Eu acho que escrever é um processo muito... Fazer arte no Brasil é sofrer, né? Daí eu sempre lembrar dessa história desse escritor do sul do país que fala isso, né? Quando você começa a fazer arte, quando você começa a escrever, a primeira pergunta que você tem que fazer é quanto você aguenta apanhar, né? Porque, na verdade, é apanhar de um modo geral, né? Dentro de um mercado que muitas vezes não te reconhece, não te valoriza. O escritor brasileiro é muito pouco valorizado, né? No mercado mesmo, assim, pelos seus pares até. E você tem que, assim, até onde, né? Aquilo ali é essencial para você, para além de tudo isso, né? Você já escrevia antes de lançar, né? Você vai continuar escrevendo. Tem um escritor, outro dia eu entrevistei um escritor que eu gosto muito, Paulo Scott, que é um escritor super, entendeu? E ele falou para mim, eu gosto de escrever poesia. E se eu não achar editor, eu banco meu livro de poesia. Então, acho que é muito por aí, entendeu?
De repente, você bancar aquilo que você acredita, mesmo que não seja assim, aquilo pelo qual você é reconhecido, assim, essencialmente, mas que é, de repente, ali muito importante para você. Entendeu? Não é tornar-se importante, é honrar o que é importante, é totalmente diferente uma coisa da outra, né? Em relação a Jorge Amado, eu fiquei aqui pensando, eu não gostaria de fazer nenhum filme de Jorge Amado. Eu tinha vontade de pegar a navegação de cabotagem e fazer uma biografia de Jorge Amado. Ele novinho, ele lá em 1928, na Academia dos Rebeldes, né? Tem um romance perdido do irmão de Dias Gomes, que se fala muito, né? O irmão de Dias Gomes, dizem, né, que era mais talentoso do que Dias Gomes. E tem um romance dele perdido, que o próprio Dias Gomes tentou localizar. Eu fiquei com isso na minha cabeça há anos, pensando, meu Deus, como acha esse tal desse romance? Dá um conto, dá até um outro romance. Um romance perdido do irmão. Qual o nome do irmão dele? Poxa, não me lembro agora, assim. Não me lembro. Procura seu irmão de Dias Gomes desesperadamente. Mas ele fazia parte da Academia dos Rebeldes. O irmão de Dias Gomes. Interessante. Então, é essa coisa. Não sei porque eu cheguei a falar disso. Ai, gente, eu divago muito. É uma ideia maravilhosa, né? Sim, a história lá do Jorge Amado, eu fiquei imaginando isso. Eu falei, poxa, ninguém ficcionalizou ainda a juventude de Jorge Amado, né? É um livro gostoso de ler, Navegação de Cabotagem, né? Maravilhoso, eu adoro. E seria incrível você ter, né, um curta ou um longa, mostrando especificamente essa fase jovem, né, de Jorge Amado, até País do Carnaval, que eu até lembrei do País do Carnaval, que foi o primeiro romance de Jorge Amado. Sim. Né? E quando o Itamar fala que esse país, ser desse país faz uma diferença muito grande, né? E ele vai assumir esse país, o País do Carnaval, como uma característica inaugural, assim, da sua prosa. Depois vem Suor, né? Em seguida, o País do Carnaval, isso. Né? Vamos lá. Jubiabá, Mamor. Isso, Sim, eu já até me perdi aqui nas questões. Vou ficar com o que o Saulo falou sobre adaptação. Né? Como é ver a adaptação? Tem a adaptação da série, eu sei de uma coisa ou outra assim por alto. Acho que jamais eu trabalharia na adaptação mesmo, porque é outra linguagem, né? Diferente. Parece que tudo cabe ali numa caixa. Para mim seria muito difícil. Talvez adaptando um texto de outra pessoa, nunca o meu. Mas a série ainda não saiu, eu não sei. Acho que vai demorar um pouco ainda. Mas eu tive a experiência de ver pela primeira vez um texto meu apresentado no teatro, que foi a peça Depois do Silêncio, baseada em Torturado. E essa peça, a encenadora é a Cristiane Jatahy. Ela escolheu atores do Brasil, mas ela não está sendo apresentada no Brasil, ela é apresentada no exterior. Percorreu a Europa, começou em junho, na Áustria, no festival na Áustria, já foi para a França, estava na Croácia e tem uma carreira aí, um calendário enorme até 2024 de apresentação, está indo para a Califórnia agora, nos Estados Unidos. E eu fui para a estreia, assisti a estreia, fiz um papo assim com a Cristiane, e foi uma experiência muito interessante. Era a primeira vez que eu estava vendo um texto meu. É um pouco incômodo, é estranho. Mas eu tenho muita tranquilidade em relação a isso, porque eu digo, não, é uma interpretação da encenadora. E ela é um furacão, né? A Cristiane Jatahy, ela tem experiência, ela foi agraciada, ela é muito conhecida no exterior. Ela foi agraciada no fim do ano passado com o Leão de Ouro na Bienal de Veneza. Então eu fiquei bem tranquilo. E ela foi muito respeitosa. Ela levou até a Ana Maria Gonçalves para compor o texto com ela. Ana Maria Gonçalves, autora de Um Defeito de Cor. Ela veio para a Bahia, foi para outros lugares. Ela levou uma quilombola daqui,
A Gal Pereira, ela é quilombola da comunidade Remanso, na Chapada Diamantina. Ela chegou lá para fazer as filmagens e encontrou essa moça que sempre quis atuar, mas nunca tinha saído da comunidade, nunca. E ela ficou assim encantada, levou a Gal para lá e a Gal tá brilhando, sabe, estampando os jornais de diversos países. Ou seja, eu acho que foi uma experiência bem interessante, bem exitosa mesmo, mas é isso. O espetáculo é dela. Eu assisti como um espectador. A minha experiência foi essa. Eu sou o espectador. Quando eu lembrava que o texto era meu, talvez eu falasse assim, talvez isso eu fizesse de outro jeito, né? Mas eu fico muito tranquilo, né? Desde que acho que não descaracterize, né? E eu acho que aí passa longe disso. Acho que até a adaptação da série, o Dália também é muito cuidadoso, muito respeitoso. Ele escolheu 5 roteiristas negras para... Acho que a parte de roteiro já está toda pronta. Inclusive, a roteirista-chefe é a Lu Maza, que tem muita experiência e tal. E aí eu fico muito satisfeita assim, com a condução da coisa. Eu sei que, quando eu ver, talvez eu diga, não, aqui eu fizesse diferente, aqui talvez fosse assim. Mas é isso, a leitura é uma interpretação, né? A adaptação é uma interpretação de quem está ali adaptando a história. Aí eu já assisto tranquilo. Quando eu tiver de assistir, eu vou sentar como espectador, né? E claro, depois eu não comento o que foi exatamente que eu faria diferente, porque isso não importa. Aí o livro do Jorge Amado, eu gosto de tantos. Alguns eu li mais de uma vez. Recentemente eu tive que reler A Morte e a Morte, de Quincas Berro d'Água. Eu escrevi um prefácio, saiu uma edição comemorativa pela Companhia das Letras. Aí escrevi o prefácio, saiu em agosto, para celebrar os 110 anos do Jorge. E eu fiquei assim, novamente, acho que foi a 3ª vez que eu li esse livro, e parecia que era a primeira, assim. Eu digo, nossa, que história fabulosa. E tem humor, gente, é tão difícil escrever humor, é muito difícil, não é fácil, não. É mais fácil escrever uma história dramática, uma história com humor é mais difícil, e ele faz isso assim, de uma maneira muito especial. E como eu já vi muitas adaptações de Gabriela, de Dona Flor, talvez eu deixasse essas de lado e ficasse com Os Velhos Marinheiros, porque é outra história que tem muito humor, né? Capitão de Longo Curso, porque Velhos Marinheiros era a edição que tinha Quincas Berro d'Água e Capitão de Longo Curso. Mas eu ficaria com Capitão de Longo Curso, que eu acho uma história extraordinária e acho que é ainda pouco valorizada, né? Talvez mereça um filme, uma série, porque é divertidíssimo e tem muito humor, assim como Quincas Berro d'Água. Bem, nós já estamos encerrando essa noite. É o último encontro do Atemporalidades? Bom, então, parece-me que foi um encerramento, né, exemplar. Bem, eu agradeço a participação, né, a presença aqui dos autores, Itamar, Kátia, Luciane. Foi um prazer estar dividindo a mesa com vocês, dialogando, né? Sou leitor, né, de vocês todos. Agradeço a participação, né, também. Gostaria aqui de registrar a presença de Saulo, já falou, Marcos, Borgon, Lima Trindade, quem mais que eu conheço? Vladimir Cazé está aqui. Sim, Vladimir também. Cazé, isto. Então é isso, gente. O pessoal da produção quer falar alguma coisa de encerramento? Não? Eu vou ter que encerrar? Que responsabilidade. Bom, de qualquer sorte, muito obrigado, boa noite. Eu teria que, né, falar mais algumas coisinhas, né, em relação a essa cena literária contemporânea, falar das editoras, né, da produção independente e tal, mas eu acho que, em algum momento, os autores aqui falaram, né, alguma coisa sobre essa questão da produção editorial, enfim, né, da relação, né, com o público local e que se expande para outros públicos, ok? Boa noite, muito obrigado.